Olá, pessoal! Como estão vocês? Tudo bem? Nós estamos agora ao vivo para falar sobre um assunto que eu considero super importante, especialmente para psicólogos clínicos e psicólogos que trabalham em hospitais ou em outros locais que atendam as pessoas com a doença de Alzheimer. Certamente aqui nessa live também estarão presentes outros profissionais, para além dos psicólogos, e também familiares, cuidadores. Sejam todos muito bem-vindos, porque eu acredito que esse tema ele é de grande valia e ele é de grande interesse para todas as pessoas que estão aqui presentes. Esta faz parte de uma série de lives de aquecimento que nós estamos organizando como forma de preparação para o workshop sobre doença de Alzheimer no contexto da psicogerontologia, onde eu vou estar ensinando para vocês onde eu vou estar compartilhando com vocês algumas informações sobre como ter mais segurança, se sentir mais confiante, ter mais eficácia no atendimento. Eu queria aqui saudar as pessoas que estão chegando, a Edilene. Então, Edilene e todas as outras que estão chegando, se vocês ainda não se inscreveram no workshop de psicogerontologia e doença de Alzheimer, se inscrevam porque vai ser muito bacana. Nós estamos com o link aí, é só ir lá na bio que vocês vão ver o link. Se vocês conhecerem alguém que se interesse por essa temática, compartilhem, porque as informações, elas devem ser compartilhadas e quanto mais conhecimento a gente tem, mais necessidade a gente tem de ter conhecimento, de também compartilhar esse conhecimento. Então, eu acredito que juntos somos mais fortes e esse é um dos motivos que me faz estar aqui com vocês essa noite para trazer um tema super importante, que é a questão da culpa, a culpa que muitos cuidadores familiares têm no contexto do cuidado de uma pessoa com a doença de Alzheimer. Eu queria aqui, então, dar boas-vindas à Kátia, que vai ser a nossa convidada de hoje, daqui a pouco eu a chamo, a Ana Rosa, a Maria Auxiliadora, a Leide Miranda, a Psicoterapiando Vidas, que está sempre aqui conosco, a Inês Cardoso, a Ildinha, a Leia, a Michele, a Cristiane, a Jaqueline, a Larissa, a Lilian. Tudo bom, Lilian? Que bom que você está aqui. Então, nós estamos hoje vamos receber a Elisângela, que acabou de entrar. Eu vou convidar a nossa convidada especial de hoje, que é a Kátia Carreira, que é minha aluna de mestrado na USP, e a gente está desenvolvendo uma pesquisa muito bacana, que é muito aos psicólogos de plantão. Então, se você conhece alguém que possa se interessar por esse tema, que é a questão da culpa. Oi, Kátia! Oi! Boa Boa noite! Tudo bem? Que Tudo certo, maravilha! professora? Que maravilha te receber por aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que a gente tem muita coisa para compartilhar hoje com os psicólogos que estão aqui, na perspectiva da Sim. psicogerontologia. Então, pessoal, se você conhece algum psicólogo ou outro profissional da área da saúde, ou até mesmo familiar, cuidador, que quer entender um pouco sobre essa questão da culpa, convida agora, não seja... Como é que eu posso dizer? Egoísta. Compartilhe conhecimento. Seja generoso, seja generosa. Manda esse aviãozinho que tá aí, ó, para qualquer pessoa que você acha, pô, eu lembrei dessa pessoa agora, vai somar com essa pessoa? Vai somar. Então, manda o aviãozinho para ela, ó. Ó, é rápido, é só pegar o dedinho aqui, ó. Rapidinho, o aviãozinho chega lá na casa da pessoa e a pessoa entra nessa live de, pô, que bom que você lembrou de mim, amiga. Que bom que você lembrou de mim, amigo. Estamos aqui. Beleza? Então vamos lá. Kátia Carreira, fale um pouquinho de você, quem é você, para as pessoas que estão aqui agora, que não conhecem o teu trabalho. Fala quem é Kátia, um pouquinho dela. Tá, primeiro eu quero agradecer o convite, professora. Eu que estou um pouquinho nos bastidores, né? Por você ser minha orientadora, acabo vendo aí toda sua dedicação, né? O quanto seu trabalho é brilhante. Então, primeiro eu queria agradecer mesmo, né? Que esse espaço aqui de compartilhar, né? E as pessoas puderem trocar com a gente é fundamental, né? A gente sair da academia e ver o que acontece na realidade mesmo, né? Então, assim, eu me chamo Kátia, eu sou psicóloga aqui em Curitiba, tenho minha formação aqui, fiz a residência em saúde do idoso, aqui também em Curitiba, no Hospital de Referência em Saúde do Idoso, e
conheci a Deusivânia, né, pelo site dela. Hoje faço mestrado sob orientação da professora Deusivânia, com a temática da culpa, que a gente vai conversar hoje, mais especificamente com a validação de uma escala de culpa, né, que foi desenvolvida na Espanha. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Que bom. Kátia, como foi mesmo que você me conheceu? Foi Eu só lembro pelo do teu site. e-mail. Eu só Isso. lembro do teu e-mail. Professora, eu me chamo Kátia Carreira, gostaria de ser sua aluna de Sim. mestrado. Olha, foi pesquisando mesmo durante a residência, né? Fiquei pesquisando sobre mestrado, sobre quem poderia ser, né? Essa orientação. E não poderia ser qualquer uma, não poderia ser qualquer formação, né? Então foi bem escolhido. Ah, que bom, fico feliz. E fico Aham. feliz também de você ser uma aluna muito querida, muito exemplar, tá sempre tudo que eu peço, você entrega em dia, que isso é muito importante também, né? Um professor, ele também olha, né? Eu também não vou escolher qualquer aluno, não, viu? Então, você não escolheu qualquer professor e eu não escolhi qualquer aluna. Aham. Sim. Então, vamos lá. Kátia, o que eu fiquei pensando agora para a nossa conversa foi assim, de você trazer um pouco da teoria, né, do que você tem Uhum. estudado durante o seu mestrado, e à medida que você for trazendo, eu vou pontuando, de repente, com alguns Certo. casos clínicos que eu já atendi, né, no Uhum. hospital, na supervisão de estágio em instituições de longa permanência, até atendimento domiciliar, que também já fiz, né, alguns anos. Eu acho que seria interessante, porque aí a gente vinha com a teoria e a prática e fazia esse contraponto. E Uhum. você que está aí, pessoal, mais uma vez eu falo, manda esse aviãozinho para alguém que esteja precisando entender um pouco mais sobre culpa no contexto de cuidar. Esse é um dos temas riquíssimos, maravilhosos. Vocês vão entender por quê, à medida que a gente for falando, eu e a Kátia, e Sim. vocês vão ver que essa ferramenta, porque o que nós estamos fazendo, Kátia, é transferindo um saber que veio, especialmente de uma ferramenta que veio da Espanha, a gente está traduzindo para o Brasil, Uhum. para o contexto brasileiro, então é uma ferramenta que vai ajudar muitos profissionais, não é? Não adianta a Sim. gente ficar só com a teoria. Eu sou do time que tem que ter teoria e prática, porque sem Uhum. prática também não vai a lugar nenhum, né? E parar no meio Sim. do caminho, pior ainda. Então Aham. vamos lá, Kátia, fala um pouquinho sobre a culpa, né? O que que você Uhum. tem visto na literatura científica, nas pesquisas, o que te Uhum. fez estudar a culpa? Vamos lá, falar um Sim. pouquinho, que aí eu vou fazendo um Sim. contraponto. Bom, primeiro que o sentimento de culpa, né? Diferente de uma emoção, começamos por aí, né? É uma interpretação de diversos fatores, né? Tem questões culturais, tem diversas variáveis que envolvem o sentimento de culpa. E assim, é uma variável super nova, né? Na literatura a gente tem recente pesquisas, não dá para dizer que são poucas, mas são recentes. No Brasil, quase nada, né? A gente encontra literatura fora, tanto que a minha revisão não encontrou nenhum instrumento, pelo menos aqui no Brasil. A gente encontra instrumentos na Espanha, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente não tem nenhum, né? Por isso que nós Isso, estamos trazendo para cá. Somos isso. pioneiras nisso aí, né? Isso é que é Uhum. legal. E vamos compartilhar essa ferramenta com outros psicólogos que se interessarem. Sim, sim. E é uma variável que está muito presente. Eu vejo que é uma variável presente assim desde do início do diagnóstico, né, que a família acaba se culpando às vezes por poder ter tido evitado a doença de Alzheimer. Muitas fantasias também, né, com relação a isso. Na fase intermediária, quando as mudanças são mais intensas, ali com o luto antecipatório também a culpa, né, com relação a isso também. E o que eu tenho acompanhado também são familiares depois, né, do falecimento, que também têm a culpa do que fazer com isso, com esse tempo de anos cuidando e agora não tem quem cuide, né? Quem cuidar. Então vem culpa de todas as fases, né? De todos os momentos e de diversos contextos também, né? Então familiares que pensam na institucionalização, aí vem a culpa de institucionalizar, de colocar numa instituição, a culpa também de aonde deixar esse idoso na família, em qual familiar, né? Então, vem muita culpa de muitos lados, de muitos momentos, e é uma variável que é recente, para a gente poder investigar de modo mais científico, mais a fundo. E pelo que eu vejo, professora, as pesquisas estão sendo mais inovadoras, digamos assim, na pesquisa com cuidadores, né? Porque antes a gente via muito
investigações sobre ansiedade, depressão, o estresse do cuidador, que são extremamente importantes. Mas aí tem vertentes pesquisando mais, aí entra culpa, viés atencional, compaixão, né? Então, tem outras variáveis que estão sendo consideradas de saúde mental do cuidador. E a culpa é algo que a gente precisa olhar, né? E que a gente está olhando agora. E é interessante, né? Porque a culpa, você falou que tem muito a ver com o contexto cultural. E o brasileiro, de alguma maneira, ele é muito familista. A gente, de alguma maneira, eu, por exemplo, sou muito familista. Muitas pessoas que eu conheço são familistas. O que é familista? É você sempre colocar a família em primeiro lugar. É você ser eternamente leal à sua família. Por exemplo, esse trabalho que eu faço, por que eu criei Alzheimer, Ciência e Família? Pela minha lealdade à minha avó Luísa. Porque eu podia muito bem, diante desse universo da psicologia, eu estudo muitas coisas. Eu estudo, você sabe, como minha aluna, que eu estudo diversas coisas da psicogerontologia. Sim. Mas eu criei um site específico, um programa específico só sobre Alzheimer. Por quê? Para honrar a minha família. Eu sou muito familista. E aí, isso tem. Onde é que a culpa entra aí? A culpa entra quando a pessoa, muitas vezes, tem crenças familistas muito fortes. Mas, ou seja, é leal à família. Eu não sinto culpa. Pelo contrário, em relação à minha avó, não. Pelo contrário, eu honro a minha avó. Né? Mas eu digo assim, pensando num cuidador que sente culpa. Culpa em que sentido? Culpa porque precisa sair, por exemplo, com os amigos, mas é tão familista que acha que, às vezes, deixando o idoso sozinho em casa, ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir largado, ele vai se sentir solitário, e aí a pessoa deixa de sair. Sim. A culpa está muito ligada, por exemplo, ao sentimento que o cuidador tem, muitas vezes, de querer ser dono do doente. Eu tive inúmeros pacientes que diziam assim, doutora, eu não consigo largar o meu pai sozinho em casa. Eu não consigo largar minha mãe sozinha em casa. Por quê? Porque só eu sei cuidar. Qualquer pessoa que passar lá em casa para cuidar do meu pai não vai cuidar tão bem quanto eu. Aí se torna dono do doente. Sim. E sente culpa quando faz alguma coisa que não atenda à expectativa do pai, ou que não atenda à expectativa dos irmãos, ou que não atenda à crença do que é ser um bom cuidador. Porque a culpa está muito ligada à crença. Que são crenças? Tudo aquilo que a gente acredita, as nossas percepções, que também envolve os sentimentos, né? Então, dependendo das crenças desses cuidadores, a culpa ela vai ficando gigante. E ela fica tão gigante, que é um passinho para a pessoa desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. Não que a culpa seja a grande vilã, mas ela colabora e muito para que isso aconteça. Sim. O que você tem... aqui é um bate-papo. Faz de conta que você está tomando... Hoje eu estou tomando aqui minha vitamina C. Você está com algum copo aí de água? Agora. Água, pronto. Eu estou com vitamina C aqui. Vamos lá, batendo papo. Não, é porque eu queria linkar com isso, na questão do familismo, porque com essa inversão, digamos, de papéis, né? Não sei se esse seria um termo adequado, a gente pode pensar, né? Sim. Porque não é bem inversão, né? Eu complemento depois. Tem muita confusão, assim, né? Qual é o retorno de se dar ao pai, né? À mãe que tem Alzheimer, esse familiar que hoje está precisando de cuidado. Isso seria reciprocidade. Isso que você está falando é reciprocidade. É o sentimento que a gente estuda na literatura, inclusive foi tema do meu pós-doutorado. Sentimento de obrigação filial. Que tem a ver com reciprocidade. É aquela coisa da lealdade, do dar e do receber. Na terapia de casal e de família, existe inclusive um teórico chamado Ivan Borzomenage, em que ele diz que existem lealdades. Então, quando a gente nasce, a gente tem uma espécie de uma conta em branco, uma conta bancária em branco. E aí tudo que as pessoas vão fazendo para a gente vai escrevendo ali
Ai, fulana me deu isso, fulana me deu aquilo, me deu amor, me deu carinho, me deu atenção, pagou minha escola, pagou não sei o quê. Aí a sua conta bancária, Uhum, emocional e afetiva, em relação àquela pessoa, vai crescendo. E chega um momento em que você sente a necessidade de retribuir. uhum. Então, quando isso acontece, há uma reciprocidade, mas nem sempre isso acontece. E E a aí, conta às muitas vezes vezes, não gera fecha, culpa. né? Hã? E a conta às vezes não fecha, porque é muito subjetivo, né? O que eu Isso. posso dar de retorno, o que o outro espera, né? E eu acho que o nosso tema, né, da live, né, como prevenir também a culpa, né? Lembrando que a culpa, em certo nível, ela é ok, né? A gente começa a ter atos mais pró-sociais, começa a entender nosso contexto moral, né? Também pelo viés da culpa, né? Mas acho que a culpa que a gente está falando é uma culpa, assim, que foge dos níveis, digamos assim, normais, esperados, né? É o cuidador poder dar um passo para trás, se conhecer, ver as variáveis que envolvem o cuidado, entender sobre a doença de Alzheimer, né? Ver que momento que essa pessoa de vida tá na vida, né? Então, é muita coisa, né? E muitas vezes não consegue fazer sozinho, né? Vai precisar do psicólogo, né? Como você está trazendo aí, focando nos psicólogos, né? O psicólogo está capacitado para manejar essa família, né? Entender Uhum. junto com eles as alternativas, porque mil possibilidades existem de evitar a culpa ou manejar a culpa, né? Melhor dizendo. Como seria? Vamos falar um pouquinho sobre essas possibilidades, que a chamada da nossa live também foi para essa questão das estratégias, né? Como lidar, quais estratégias que você considera importante nesse processo, né, para evitar a culpa? Uhum. Bom, acho que existe uma revisitação da família, né? De entender quem são esses membros familiares, né, que cada um contribui dentro desse sistema. E assim, muitos irmãos acabam revisitando conflitos, quem eu fui quanto filho para essa mãe que hoje tem Alzheimer, né? Então, acho que ter consciência é o primeiro passo, né, de que momento que é esse, tirar uma fotografia, assim, né, desse momento que está vivendo o cuidar, dar uma revisitada, né, dentro dos limites, assim, né, sobre esse histórico de família e ver o que é possível hoje, né? Todo mundo tem limitações, todo mundo está no momento individual, né, porque existem aí os subsistemas de família e aos pouquinhos entendendo como que é Alzheimer para esse indivíduo, né? Porque são além do esquecimento tem mil e outros sintomas, né? Que é uma novidade muito grande, né? Uhum. Então, é estar junto com essa família, envolver isso, que eles estão vivendo aquilo também, não é só o indivíduo com Alzheimer, os cuidadores também estão vivendo, e a gente ir manejando, né, como isso pode ficar mais suportável, né, ter estratégias para isso. Eu vejo, sabe o que? Eu vejo que uma grande estratégia para lidar com a culpa é regular as emoções. É a Verdade? autorregulação emocional. Uhum, Então, é por isso que eu criei no MAP Alzheimer um módulo só sobre emoções. Porque você precisa entender as emoções do seu paciente, você precisa entender as suas emoções. Porque não adianta eu lidar com as emoções dos outros se eu também não sei lidar com as minhas emoções. uhum, O lado racional, ele pode até crescer muito, mas se você não trabalha com as suas emoções, isso aqui nunca vai dar bom. Isso aqui vai dar ruim em algum momento. E isso eu não estou falando só para pessoas que são cuidadoras, eu estou falando para qualquer pessoa que está me ouvindo sim. aqui agora. Se você trabalha muito o seu lado intelectual e esquece de trabalhar as suas emoções, se você trabalha muito o seu QI e esquece de trabalhar o seu QE, em algum momento vai dar um curto-circuito aqui e as coisas não Uhum, vão funcionar, elas vão estacionar, elas vão parar no meio do caminho. uhum, Então, eu acho que a primeira coisa para lidar com o sentimento de culpa é você isso. saber o momento em que você está se sentindo culpado, você detectar a raiz daquela culpa, de onde vêm aquelas crenças disfuncionais. São disfuncionais porque você se sente culpado simplesmente porque vai à casa de uma amiga e deixou seu pai com outra pessoa cuidando dele. Uhum, Sente culpado porque viaja.
sente culpado porque você... E é interessante que eu uma vez, eu agora me lembrei de uma coisa que é uma coisa pessoal minha, tá, pessoal? Aqui fica em segredo. Olha, imagina contar um segredo na internet. Mas é porque é uma coisa muito pessoal que eu nunca conto para Sim. ninguém, mas me veio agora o desejo de contar, de compartilhar com vocês. Eu vim de uma família muito simples, né? Hoje tá todo mundo, graças a Deus, tem suas casas, ninguém... Mas viemos de uma origem bem simples, né? Meus avós eram agricultores, meu pai motorista de ônibus, minha avó costureira. Então, tudo de uma família muito simples. E quando eu passei no vestibular, eu fui a primeira que passou na faculdade, e eu ganhei uma bolsa de iniciação científica, e aquilo foi me levando por exemplo, por eu ter a bolsa de iniciação científica, eu tinha que apresentar os trabalhos científicos, às vezes em congressos científicos fora do estado que eu estava, ou nacional ou internacional. Uhum. E eu ganhava tudo aquilo, porque eu ganhava passagem, eu às vezes juntava um dinheirinho para hospedagem, às vezes ganhava hospedagem, e quando eu chegava na cidade, eu sentia culpa. Olha que loucura. Uhum. Eu sentia culpa porque eu dizia assim, mas meu Deus, meus avós ralaram tanto e não chegaram a conhecer, por exemplo, eu me lembro que a minha primeira viagem internacional foi para o Chile. Uhum. E eu fui de avião, eu fiquei encantada no avião lá com a Cordilheira dos Andes. E quando eu cheguei lá, me senti culpada, porque eu queria que a minha mãe estivesse lá, que a minha avó estivesse lá. Olha que coisa louca. Até eu Uhum. entender que aquilo era uma crença disfuncional. Uma Sim. crença de falta de merecimento. Tipo assim, quem merece estar aqui é a minha avó, que trabalhou, que veio antes de mim. Meu avô, Uhum. que veio antes de mim. Minha mãe que estava... Tá entendendo? Até o momento em que eu entendi o diferente. Eu comecei assim, não, eu mereço estar aqui porque eu lutei para estar aqui. Essa Uhum. crença, ela é disfuncional. Eu lutei para estar aqui. E eu posso muito bem crescer, multiplicar e levar essas pessoas queridas na próxima viagem. Que aí eu vou ter como bancar. Olha a lógica. Mas até Sim. eu entender isso aí, é complicado. Isso acontece também com o cuidador. O Sim. cuidador, às vezes, pensa assim, eu não vou caminhar hoje, eu não vou para o cabeleireiro hoje, porque eu preciso cuidar. Uhum. Aí ele se sente culpado quando ele vai fazer uma caminhada, ele se sente culpado quando ele vai fazer alguma coisa. Mas se ele pensar bem, se ele mudar as crenças dele, por exemplo, se ele dizer assim, eu vou caminhar porque eu preciso me fortalecer, porque eu preciso estar bem, feliz, tranquilo, para Uhum. poder voltar e dar o meu melhor para Sim. aquele que verdadeiramente eu amo. Veja Sim. como a culpa tem a ver com essas crenças, tem a ver com sentimentos, tem a ver com crenças de merecimento. Crenças mesmo de Totalmente. merecimento. Concorda? Tem algo para Sim. complementar, para eu não ficar aqui no Sim. monólogo? É um diálogo. Tem. Aham. Não, e é tão desafiador porque, assim, são anos nesse funcionamento, muitas vezes, né? Então, a pessoa pode se embotar, realmente, né, desenvolver uma depressão, algum sintoma mais grave, assim, né? E a pessoa também perde a individualidade, né? Então, assim, na questão de se sentir merecedor, de poder fazer lazer, ter atividades, né, prazerosas, vai prevenir muitas questões de saúde mental, né, que podem se complicar. E não perder, né, a individualidade para depois que esse familiar se for, né? Não Uhum, ser um uhum. baque tão grande no sentido de não saber quem é, né? Então identificar a culpa e saber lidar é muito fundamental. É identificar os sentimentos como de culpa e as emoções. Porque o que eu falei, acho que até ontem na live com a Suzette, que também é Uhum. psicóloga, que às vezes nós temos muito analfabetismo emocional. As pessoas não sabem reconhecer quando estão realmente com raiva, quando estão com ódio, quando estão com inveja. Elas Uhum. negam a inveja, elas negam o ódio, porque elas acham que esses sentimentos são errados. Sim. E um dos fatores da escala, inclusive, é culpa por ter esses sentimentos, né? Então, assim, a culpa, ela acaba sendo uma variável que modula, assim, né, esses sentimentos difíceis. Então, não pode ter ansiedade, não pode ter tristeza, não pode, porque acaba se culpando mesmo com esses sentimentos. Então, o embotamento vem muito forte nesse sentido, porque não pode nem vivenciar
coisas que são inerentes do ser humano, né? Que precisa ser experienciado, precisa ser entendido, né? Então não tem como negligenciar a culpa e os sentimentos envolvidos, que aí entra a ansiedade, a depressão, né? Que é isso que a gente está associando na nossa escala também, né? Uhum. Essa escala, pessoal, é um instrumento de pesquisa que foi desenvolvido por um grupo de colegas, na verdade amigos pessoais, amigos meus lá da Espanha. São dois grandes pesquisadores da área da psicogerontologia. Eu fiz, em 2009, eu fui para a Espanha, eu fui supervisionada por eles lá na Espanha, que é o Andrés Lozada Baltar e a Maria Marques González. Eles são um casal, imagina, que top. Os dois cientistas, os dois estudam Alzheimer. Eles fazem a diferença lá na Europa e também nos Estados Unidos, inclusive atualmente estão lá nos Estados Unidos, visitando como professores visitantes. E eu tive a honra e o prazer de ser tutorada por eles, né, supervisionada por eles em 2009. Naquele momento, eu conheci, eles me apresentaram algumas instituições lá da Espanha, nós visitamos, fomos para Madrid, fomos para Salamanca, fui para Barcelona, para Toledo, a gente visitou algumas instituições. Eles me falavam muito da importância de a gente formar grupos de apoio, mas grupos de apoio que pudessem, de fato, trabalhar as crenças. E não grupos de apoio extremamente assistencialista, que é isso que vem a minha contribuição como pesquisadora. Porque o que me irritava como familiar era encontrar profissionais extremamente ou essencialmente assistencialistas, pouco conhecedores sobre os mecanismos psicológicos da doença de Alzheimer e que passavam anos para resolver um problema que poderia ter sido resolvido em um dia, em 2 dias, apenas com uma técnica, com uma ferramenta. Sim. Sabe o que eu acho disso, professora? Eu penso que, assim, você acolher é fundamental, né? A gente vê esses grupos acolhendo muito bem. Mas também a gente precisa treinar os cuidadores, né? Treinar essa questão que você trouxe de sentimentos, né? Como manejar isso. Então, e além do acolhimento, né? Até estava vendo uma pesquisa de DBT, né? Treinamento de habilidades emocionais para cuidadores dentro da DBT. Sim. Então, assim, que incrível, né? Quanto que a gente está avançando, considerando outras variáveis que foge do acolhimento, vai além, né? Sim, sim, sim. Eu gosto muito, eu tenho estudado muito isso. Eu tenho feito muito treinamento. Inclusive, hoje passei o dia. Essa semana inteira eu estou fazendo treinamento o dia todo. Eu chego em casa e depois daqui eu ainda vou ter que estudar com as meninas história. As minhas filhas são gêmeas. Elas vão fazer uma prova amanhã de história sobre o mundo árabe. Então eu vou ter que sentar com elas e fazer aquele questionamento socrático. E aí, quem é Alá? Quem foi Maomé? Elas estão aqui, é sério, eu tô falando sério. Terminando a live, elas estão estudando ali. Falei, ó, terminando a live, mamãe vai chegar e vamos fazer o treinamento. Vamos estudar. Não, mamãe, tá certo. Eu digo, tá, 9h30 todo mundo pra cama, mas meia hora só de pergunta, ó. E a gente precisa fazer isso com os cuidadores também. Sim. Ontem me perguntaram se o MAP era para cuidadores. Eu falei que ele está mais focado para o profissional, mas se o cuidador quiser fazer, faz. Por quê? Porque eu penso assim, primeiro eu quero fortalecer um grupo bom de profissionais, deixá-los fortes, para junto comigo montar esse exército de profissionais para criar esses programas. Eu tenho na minha cabeça e na minha experiência um programa lindo para os familiares cuidadores. Vai chegar a vez deles. Vai chegar a vez que eu vou dizer assim, pessoal, abrir um curso para os familiares cuidadores. Só que eu pensando justamente nesse acolhimento, sozinha eu não vou dar conta. Eu quero ter um batalhão junto comigo para realmente, eu vou vir com a técnica, mas o batalhão de profissionais que vai vir comigo vai ajudar essas pessoas. Porque sozinha eu não vou dar conta. Ninguém dá conta só. Sim. Então, essa é a lógica. Demanda. É muita demanda. Hoje, no Brasil, cresce assustadoramente o número de pessoas com a doença de Alzheimer. E se a gente não fizer isso agora, vai ficar caótico o negócio aqui. E mais do que o tratamento, a gente precisa fazer a prevenção. Prevenir.
Porque quando adoece uma pessoa na família com a doença de Alzheimer, se a gente não fizer um treinamento, deixar o cuidador familiar forte, fortalecido, empoderado, tem que ter empoderamento, tem que conhecer a doença. Uhum. Fortalecido emocionalmente, ele cai também, ele adoece. E isso é visto em pesquisas. A minha própria pesquisa do pós-doutorado, que foi com mais de 1.300 filhas cuidadoras, eu Uhum. constatei isso aí. Mulheres que estão ali na faixa entre os 40, 50, 60, às vezes uma idosa cuidando de uma idosa, um idoso cuidando de um idoso, mas em geral são mulheres na Isso. faixa da Uhum. meia-idade, ali entre, muitas vezes casadas e tendo que lidar com o sentimento de culpa de ter que atender o marido, que muitas vezes ficam com a cara desse tamanho. Muitas filhas chegam a se separar dos cônjuges, porque ficam num conflito de lealdade entre, e agora, eu vou ser leal ao meu marido ou eu vou ser leal ao meu pai que está precisando de mim? Para quem é que eu vou dar atenção? Ou ao meu Uhum. filho que está na escola? Ou ao meu Uhum. filho que está se drogando? Porque nos casos clínicos, a gente está fazendo aí, agora eu vou para os casos clínicos. Eu Sim. já tive casos de atendimento em que eu tive que chamar a família toda, porque um adolescente começou a se drogar como uma forma de chamar a atenção da mãe, que só olhava para o pai que estava com a doença de Alzheimer e que meio que estava abandonando o restante do subsistema familiar. Porque é Uhum. muito difícil, quando a lealdade é muito grande, quando a coesão é muito grande, quando o apego é muito grande àquela figura, é muito mais complicado fazer a gestão do tempo. Sim. A gestão do tempo, a gestão da atenção. A quem eu vou cuidar agora? É o marido que quer minha atenção, é o filho que quer minha atenção, e é meu pai ou minha mãe que estão ali também querendo atenção. E aí vem a culpa. Culpa Uhum. porque eu não estou sendo uma boa mãe, culpa porque eu não estou sendo uma boa esposa. É ou não é? Se tiver um cuidador aqui agora, se for mulher, coloca sim. Eu quero saber, vamos ver se tem algum cuidador aqui. Diga, faz sentido, pessoal? Diz aí, vamos quem está comigo? Quem está comigo aí, ó? Faz sentido? Vamos lá, faz sentido, professor. Eu quero ver se está fazendo sentido o que eu estou falando. Eu quero ver porque realmente é o que eu vejo na minha prática, Sim. né? Sim, o que me fez voltar meu olhar para a demência mesmo, professor, acho que eu nunca compartilhei assim. Mas na residência a gente tinha um ambulatório do SUS, né, que atendia a faixa etária idosa e vinha uma cuidadora, né, trazendo seu pai, né, e ele já estava no estágio, assim, muito perto do fim, assim, né, estágio mais terminal. E vinha de cadeira de rodas, pegava 2 ônibus para chegar lá. E, assim, eu teoricamente não poderia atender ela, porque o atendimento era para os pacientes ali vinculados ao hospital. Mas eu atendia ela porque, assim, ela não conseguia se comunicar, era muita angústia. E aí, ali eu vi o limite do acolhimento entre um treinamento, entre trabalhar as questões que realmente vêm, sabe? E decidi focar nisso, sabe? O quanto que a gente precisa não só estar junto desses familiares, mas trabalhar com eles, porque, assim, sozinha é muito difícil e pode chegar para caminhos, assim, de depressão, caminhos que são muito mais difíceis voltar, né? Para onde a gente gostaria. É porque assim, por que que eu acho tão importante um treinamento? Porque não simplesmente criar grupos de apoio e espalhar por aí. Por que que a pessoa que faz a gestão de um grupo... E isso eu falo grupo de apoio numa clínica, pago, pode ser público. Os grupos de apoio da Abras, os grupos de apoio de outras instituições, os grupos de apoio que a gente oferece na universidade, os Uhum, grupos de apoio que são oferecidos em igrejas, que às vezes tem algumas pessoas que fazem treinamento. Então, tem. por que que eu acho que não é só o acolhimento? Que não é só você acolher a dor? Não é só. Porque acolhedor, um amigo acolhe. Um Uhum, amigo que é amigo acolhe. Eu não sei se vocês viram essa, acho que ontem, hoje, eu publiquei, eu estou fazendo uma novelinha, né, de uma personagem em que a sim. mulher tem uma filha, e ela tem um marido e tem uma mãe que tem Alzheimer. A última, essa última, vai continuar a história, viu? Estou cheia de ideias aqui, a história vai continuar. Vou ver quando é que eu vou fazer, mas vai continuar. E aí ela fica justamente assim, naquela angústia, né, de ter que servir
assim, ela quer cuidar da mãe, mas a mãe tá tendo delírio, tá tendo alucinação, tá vendo o pai, não sei o quê, e ela liga para a amiga. A amiga acolhe. Era de noite, de madrugada, a amiga estava dormindo. Oi, Ah, amiga, sim. te acordei, desculpa. Eu só liguei para dizer que eu estou pirada, que tipo assim, não estou aguentando mais, estou sobrecarregada. Uhum. E aí, o que que acontece? A amiga acolhe. Só que tem um limite. Sim, sim. Tem um É um alívio limite. no momento, né? É uma livre no momento. E aí, por isso que entra o profissional. Uhum. Aí é que entra a técnica, a ferramenta, o conhecimento. Porque também não adianta você aplicar uma ferramenta, por exemplo, a gente, eu e a Kátia, para quem está chegando agora, nós estamos validando uma escala de culpa que foi criada por um casal amigo, um casal próximo, Bam Bam Bam. Quem quiser pode procurar aí, Maria Marques Gonzalez e Andrés Lousada Baltar. Sou fã número 1 dos dois, fui tutorada por eles e até hoje mantenho um bom vínculo com eles. Eles criaram essa escala, aplicaram nos Estados Unidos, aplicaram em outros países. Aqui no Brasil, eles confiaram a nós Uhum. esse desafio, né, de validar. E a Sim. ideia é justamente essa. Do que adianta eu e a Kátia levar para os psicólogos essa ferramenta, aí o psicólogo ou qualquer outro profissional, tipo, que é sentimento de culpa, um enfermeiro pode lidar, Uhum. do que adianta levar essa ferramenta, mas a pessoa, O que vai eu fazer estou com isso, vendo né? aqui que você está com um sentimento de culpa muito alto. Mas a pessoa, ela não quer saber, ela já sabe, minha irmã. Ela quer saber Sim, que agora você realmente constatou por A mais B, a ferramenta te mostrou, mas o que você vai fazer com isso? sim. Primeiro é a psicoeducação, né? O que é a culpa? Enfim. Pois é. O que você vai fazer com isso? Aí é que entra o conhecimento. Não é só Sim. você botar o braço na pessoa e dizer assim, oh, que pena, você está se sentindo culpada. Não, não se Ou encaminhar, né? Assim, Então, vai passar de profissional para não, profissional. galera, por que Alzheimer, ciência e família? Porque eu vejo essa tríade. Alzheimer, ciência e família. Não adianta eu trabalhar com Alzheimer se não tiver uma boa dose. Eita, agora eu machuquei meu dedo. Você Ai, eu tava tô falando machucada, sério, né? desculpa. Não, pessoal, é porque eu quebrei minha falange. Então, eu quebrei a falange do meu dedo mindinho. E agora Você eu fiquei tão esqueceu que tava? emocionada. Ai, meu Deus. Meu Deus, Eu você... fiquei tão emocionada. Sabe o que é? É paixão. Eu tenho paixão. Você sabe disso, que você é minha aluna. Sim, Você às vezes sai de uma reunião da gente pirada, é ou não é? certo. É que eu gosto de botar a paixão na vida das pessoas. Sem paixão, minha amiga, Sim, nem novela tem graça. Nem sim, novela sim. sem paixão tem graça. Ai, mas doeu, é sério. É que eu caí, quebrei a falange, né? Agora eu fui fazer. Ai, Sim, mas deixa, tava mais tarde eu vou recuperando. colocar gelo. Vou colocar até. Que dor! Foi muita emoção, viu? Mas é a paixão de Sim, dizer assim: não adianta, eu sofri na pele de um familiar é. e sofri na pele de uma profissional. Não Uhum, adianta, nem para um lado, nem para o outro, você entender a doença de Alzheimer sem você respirar a ciência, uhum. sem você ter o apoio da família. Porque mesmo que você institucionalize o idoso, isso não quer dizer que você vai se livrar dele. A família tem que estar até o túmulo com ele. Sim, sim. E a questão do instrumento, né? Eu me pergunto isso, sabe, professora? A gente tá validando e tal. O que que vão fazer com essa escala, O que eu vou fazer? né? Nós vamos criar, minha filha, um treinamento. Você ainda tem essa dúvida? Não, minha querida, tá tudo aqui, ó. Nós Ah, então vamos tá bom. validar isso aí, nós vamos criar um treinamento e vamos oferecer para profissionais e para familiares. Eu quero ver esse Brasil assim empoderado, tanto na Uhum. prevenção, não me chamem de louca. Posso até ser uma visionária, quem sabe, não sei. Mas eu tenho essa visão que ó, Alzheimer, ciência e família, essa tríade. Eu acho que nada da minha história foi por acaso. E eu acho que Uhum. entra quem está comigo também não foi por acaso. Não foi por acaso que você está Uhum. lá em Curitiba, eu aqui em São Paulo, Sim, com entendeu? Não certeza. foi por eu não acredito nisso. Eu acredito que Uhum. existe uma energia maior por trás disso aí. Sim, Então, vamos. você vai dizer assim: o que eu vou fazer com isso? Se você ainda não entendeu, eu já entendi. Nós vamos criar um treinamento, nós vamos treinar profissionais a desenvolver
dentro da sua área de atuação, algum grupo de apoio, alguma intervenção individual ou grupal para lidar com a culpa, para esse cuidador olhar para ele e dizer assim, poxa, eu mereço. Uhum. Não, e até Dividir a tarefa com alguém, eu mereço, ter um espaço para eu mereço, e se Sim. fortalecer nessa jornada, porque senão... E eu vou te falar mais uma coisa, viu, Kátia? Diga. Eu já tive muitos cuidadores que já faleceram antes dos idosos. São 20 anos, 23, vai fazer 23 anos que eu pesquiso sobre essa doença e atendo familiares e cuidadores e idosos. Eu já tive casos de cuidadores que entraram no fundo do poço, caíram numa depressão profunda, chegaram até a cometer suicídio. Já tive casos assim, não vou mentir. Casos assim, da equipe que estava atendendo, já tive. Sim. Então, do que adianta? A gente tem que trabalhar com as crenças. E outra coisa, eu acho que no curso, também no MAP, né, eu trago muita questão da inteligência espiritual. Porque aí cada um tem sua crença. Mas eu não consigo ver um tratamento, um treinamento, se você não trabalhar a questão espiritual. A inteligência espiritual. Até para você lidar com a culpa. Você tem que ter uma certa inteligência espiritual. Não só uma inteligência emocional, mas também espiritual. É cognição. Se a gente pensa, por exemplo, naquelas aulas de psicologia social, onde a gente vai estudar atitudes. Qual é o ABC das atitudes? Afeto, comportamento e crenças. Então, você tem que trabalhar com afeto, que é o sentimento de culpa estaria aqui, com o comportamento e com as crenças, o que ela acredita. E por trás disso tudo, também questões da espiritualidade, porque hoje, mais do que nunca, a fé, ela tem entrado na ciência. E aí, cada um professa a sua fé. Eu não estou falando aqui de religião, não é nada disso, até porque a gente, como psicóloga, a gente tem que ter esse cuidado, ninguém está vendendo religião aqui. Eu tô falando eu estou divulgando, eu estou fortalecendo essa questão da inteligência espiritual que a gente tem que ter. A gente tem que ter esse lado a mais, porque as pesquisas científicas, e até mesmo lá no Hospital das Clínicas já existe, né, linhas de pesquisa que estudam isso, que não adianta você pensar, por exemplo, no sentido da vida. Inclusive amanhã, galera, na última live da semana, a gente vai estar falando sobre o sentido da vida numa perspectiva da logoterapia, da psicogerontologia, que vai ser fantástica também, com outra psicóloga. Então, assim... A fé. Não adianta, sabe, Kátia? Faz sentido. Pessoal, só diz assim, faz sentido, professora. Faz sentido, faz sentido. Bora lá, pessoal. Quero ver aí, quero ver o pessoal. Eu quero ver a galera aí, movimentando aí, mandando aviãozinho, dizendo faz sentido, não faz. Se não faz, também diz não faz, professora. Não tenha medo de ser feliz, de expor seu pensamento. Não precisa concordar com tudo que eu estou falando, nem com tudo que a Kátia está falando. Não precisa concordar. A gente está querendo levar as pessoas a pensar. Não é isso, Kátia? Sim, sim. E trazendo da fé, assim, né? A fé muitas vezes é um refúgio da culpa, né? Assim, aonde que vai encontrar uma forma de expressar a culpa? É pela fé, né? Então, a gente consegue ver que pode ser um recurso de enfrentamento, né? Dependendo como essa fé tá para essa pessoa, assim, né? E assim, queria também dar outro comentário com relação a isso que a gente está identificando, que é a complexidade, assim, da saúde mental do cuidador, né? E como a gente se afeta por isso, né? De uma maneira afetiva, assim, de ter compaixão por isso, né? E a gente estuda isso, a gente consegue quebrar essa crença, né? De que eles cuidadores precisam e merecem, né? Além do apoio, né? Além do acolhimento, eles merecem um tratamento, né? Eles merecem cuidar da saúde mental de verdade, não só ter essa troca, assim, que acaba sendo importante, mas tem um limite bem específico, assim, né? Que a gente deixa essa culpa onde, né? Fica só circulando, mas não se trabalha. Pois é. E aí, a partir do momento em que você dá sentido, em que você encontra sentido para essa culpa, você lida melhor com ela. Você alivia a sua dor. Você ressignifica a sua dor. Né? Sim. E aí cabe ao profissional da saúde que está identificando aquilo ali ser um certo mediador de conflito do eu da pessoa com o próprio eu dela, porque a culpa está muito...
A culpa, ela traz muito a questão da ruminação. O que é a Sim. ruminação, galera? Ruminação é você ficar... Pensa num disco arranhado. Aquele disco antigo das vitrolas, que fica... passa... Ali é uma ruminação. A culpa, às vezes, consome a vida de uma pessoa. Ela passa a vida inteira se sentindo culpada porque ela fez alguma coisa. Por exemplo, porque eu já tive casos... é tanto caso para compartilhar aqui, mas, por exemplo, eu já tive um caso de uma mulher que ela se sentia culpada porque ela tinha gritado à mãe e tinha dado um tapa na cara da mãe. De tanto desespero que ela estava. E ela chegou na sessão justamente dizendo assim, doutora, é muita culpa. Porque ela foi a mulher que me gerou... Eu não conseguia, doutora. Eu violentei a minha mãe. E claro, a gente sabe que violência doméstica é algo que precisa ser denunciado, que precisa ser... Então, mas é o que eu fiz? Vamos trabalhar essa culpa, vamos trabalhar esse sistema, vamos trabalhar... por que você chegou a este ponto? Quais foram as emoções que te fizeram chegar à agressão? Uhum. Quem te feriu primeiro? Fere quem é ferida. Sim. E uma das culpas é por essa fonte da pessoa que é cuidada, né? Então, assim, com tanta mudança de comportamento, né, de personalidade, assim, que a pessoa com Alzheimer tem, é muito confuso, né? Então, assim, a gente muda na forma de estar com essa pessoa, né? E isso precisa ser pensado, né, e trabalhado. Não ficar só a culpa, né? É porque, na verdade, Kátia, a pessoa está ali fisicamente presente. Vamos pensar nas esposas. Eu também tenho um leque aí de casos das esposas. Imagina uma Uhum. esposa que teve um companheiro de verdade a vida inteira, que de repente, de uma hora para outra, desenvolve a doença de Alzheimer e começa a ser agressivo com ela. E começa a xingá-la. Sim, sim. Começa a dizer nomes que jamais, ainda mais quando é uma demência mista. Vamos supor, mistura Alzheimer com a demência frontotemporal, Alzheimer com outro Uhum. tipo de demência, é uma demência mista. A coisa ainda fica mais complicada ainda. E aí essa mulher se sente culpada. Quantas e quantas esposas eu já atendi que dizia assim, chorava aqui, não no meu ombro, mas chorava na minha frente, dizia, doutora, estou me sentindo tão culpada, porque por mim eu não queria carregar essa cruz. Inclusive, dos itens da nossa escala, né, da nossa ferramenta, é justamente essa, né? Carregar a Uhum. cruz. Ela se sente Sim. culpada, porque ela Uhum. não queria estar ali, ela disse que não faz sentido para ela estar ali, mas porque ela jurou. Aí vem a crença. Até que a morte o separe, ela é Uhum. obrigada a estar ali. E aí ela se sente culpada por estar tendo pensamentos de querer matar a pessoa, Uhum. de querer esmagar a pessoa. Inclusive, Sim. salvo engano, me lembrei agora daquele filme Amor. Não tem um Uhum. filme Amor? Já faz tempo que eu Tem. assisti. Tem uma história mais ou menos assim, né? Que é um casal e aí acaba um matando o outro, sei lá, uma coisa assim. Quer dizer, se a gente não trabalha com essa culpa, galera, se o Uhum. profissional que se preza não trabalha essa ferida a fundo, É. não vou mais bater não, porque senão eu vou chorar de novo aqui. Naquela hora eu fui lá no céu, voltei. Se a gente não trabalha isso, a pessoa vai adoecendo, ela adoece mesmo, ela chega a Sim. deprimir, a ter síndrome do pânico, e a raiz de tudo isso é a culpa. O Uhum. principal, podemos dizer assim, a culpa, é o sentimento de culpa, é o orgulho. Porque uma coisa vai juntando a outra. Ó, sente culpa, aí sente orgulho, aí se sente autossuficiente, tem vergonha, a culpa está muito ligada à vergonha. Aí tem Sim. vergonha de pedir ajuda, tem Ambivalência também, né? vergonha. Hã? Ambivalência também, né? Ambivalência e tem Ama e vergonha, odeia, né? quer, não Ela me quer. odeia, que aí a gente tem a outra escala de sentimento de ambivalência que a gente vai validar depois, day by Fica day, para uma step by próxima. step. Vai ficar pro teu Uhum. doutorado. Vai ficar pro teu doutorado. Ai, ai, ai. Pois é. Mas a culpa, ela vem ligada a tudo isso, a vergonha. Porque a pessoa Tem sente muita coisa. vergonha de estar com um pensamento ruim em relação àquela pessoa, de ter Sim. feito algo ruim em relação àquela pessoa. Aí tem vergonha
de pedir ajuda. Aí vem o orgulho, porque o orgulho impede isso. O orgulho te deixa dizer assim, eu não preciso de você. O orgulho faz você Uhum. pensar assim, não, eu não preciso dele, eu não preciso daquela psicóloga, eu não preciso daquele psiquiatra, eu não Sim. preciso daquele geriatra, eu não preciso daquele neurologista, eu já me É, basto, eu vou e... lá. É ruim tudo isso. Orgulho, culpa, Uhum. vergonha, medo, aí vem o medo. Sim. É, tem até algumas pesquisas que falam que existe um certo viés, assim, das pessoas não falarem, não identificarem que sentem culpa ou que tem algum sentimento difícil, assim, né? Então, é difícil admitir, primeiro, né, que tem culpa. Então, é importante ter um ambiente seguro para isso, né? E aí a psicoterapia cabe muito bem, esses grupos de apoio, algum lugar, né, nem que seja ali no desabafo com alguém, que você possa ter um ambiente seguro para se expor, né? Ter falado desses pensamentos intrusivos, de ruminação, para que isso tenha um lugar mais seguro e você possa lidar melhor com isso, né? Porque o que a Pois gente é, está mas falando é lidar melhor. Uhum. lidar melhor. Pois é, mas aí é o que eu estou dizendo também. Não adianta também ele ter aquele lugar seguro, porque ele alivia. Sabe aquela Isso, sim. história do morde a sopra? Morde, alivia. Morde, alivia. Então a pessoa, se ela não trata a raiz desse mal, Sim. ela vai passar a vida inteira só aliviando. Aí Uhum. ela alivia onde? Despejando um bocado de coisa. Ela chega, engraçado que eu consigo identificar muito bem esse tipo de pessoa quando eu faço grupo de apoio, grupo de intervenção, que é para além de um grupo de apoio, é um grupo de intervenção, que a Uhum. pessoa começa a falar e só ela quer falar. Você vê Uhum. nitidamente ali que ela guardou. Parece assim que ela Sim. guardou todo aquele sentimento e ela vomita. Aí ela sai dali aliviada. Aliviou. Uhum. Só que se ela Mas não ficou com ela, né? trabalhar as crenças dela, as Sim. emoções e o comportamento dela, se ela não mudar atitudes, se ela não mudar comportamento, que aí está ligado à atitude de Sim. alguma forma, ela vai repetir esse padrão e vai Uhum. estar sempre buscando alguém só para aliviar. E a partir do Sim. momento em que você dá ferramentas para essa pessoa, em que você diz assim, pô, tu tem que fazer isso aqui. Aliás, não é a gente que dá, porque o caminho quem faz é a pessoa. O caminho do autoconhecimento é a pessoa quem faz. Mas digamos que nós sejamos um intermediador, um Uhum. mediador, um facilitador dessa compreensão. A pessoa, ela vai diminuindo esse sentimento de culpa. E ela vai Sim. buscando outras estratégias, outros comportamentos e vai aprendendo a ressignificar aquele sofrimento e vai aprendendo a lidar com aquela culpa e vai aprendendo a se compreender, o autoconhecimento, que gera um autodesenvolvimento, que Uhum. gera uma transformação nela e no ecossistema familiar dela. Sim. Exatamente. Então, assim, a escala ela vai ajudar a gente a rastrear, a identificar, né? Mas o que fazer com isso, aí é outra história. Uhum, pois é. Pessoal, inclusive, eu quero fazer um pedido para vocês. Se você é um familiar cuidador e pode nos ajudar a responder, a gente está numa fase da escala, porque assim, nós na área da ciência, para a gente validar uma escala, validar um instrumento, não é simplesmente a gente criar, tirar da nossa cabeça e O tchau. Google Não. Tradutor. É muito trabalho, vocês não fazem ideia. É tanto que a Kátia está fazendo a dissertação de mestrado dela sob a minha orientação, felizmente, né? Como você fala, você foi sortuda e eu também fui, de ter como aluna e você de ter como professora. Então, foi junto a fome com a vontade de comer, né? Assim, Uhum. a gente fez uma boa parceria. Então, a gente está precisando agora de voluntários para responder, porque como a gente fez a tradução do espanhol para o português, a gente precisa fazer uma validação de que se a nossa tradução, junto com mais 5 profissionais que são considerados juízes, profissionais da área, se as nossas traduções elas estão adequadas para o contexto brasileiro. Então, a gente precisa de uma amostra. O que é isso, professora, na pesquisa? A amostra é o número de participantes que possam colaborar para que a gente possa desenvolver estatística e poder colocar isso no futuro na prática. Colocar isso e dizer assim, olha, esse instrumento, ele foi adaptado, ele foi transcrito, ele foi adaptado, ele foi validado para o contexto brasileiro.
Voltou. Então, pessoal, se vocês, os familiares cuidadores que queiram nos ajudar a responder essa escala, entra lá no link da Kátia, é katia.carreira, é isso? Underline. Tá na Under... minha. Acho que apertando aqui na live, consegue entrar no meu perfil e clicar no link. Ou É, pode digitar o seu e-mail que eu envio também, porque eu tô fazendo o que eu puder para ter ela essas precisa de um... respostas. Vamos ajudar a Kátia, pessoal. E ajudando a Kátia, ajuda o nosso trabalho e ajuda milhares de familiares. Pense assim, Sim, a gente tem que parar de ser mesquinho. Eu digo, vamos parar de ser mesquinho. Essa história de ser mesquinho não rola. Generosidade, ajudar e ajudar. Porque quanto mais você ajuda, mais você também consegue trazer essa positividade para a sua vida. Né? Mais você é grato a tudo. Então, já enviei um ela está e-mail precisando aqui. de participantes. Não paga nada, pessoal. Não paga É nada, é só gratuito, responder. voluntário. Não paga nada, é só responder o questionário dela. Só isso. É uma aluna de mestrado que está aqui querendo fazer a diferença na vida dela e na vida de várias outras É, pessoas que com certeza ela vai impactar positivamente na trajetória profissional dela, né? sim, É precisa isso. ser cuidador, né? Único requisito, sim. Precisa ser um familiar cuidador. Olha aí, já vai anotando, Kátia. Tô tirando É print aqui. Kátia Carreira. Tira um print da tela. Aham. Então, olha, todos vocês que são cuidadoras, familiares cuidadoras, vocês podem responder a esse questionário da Kátia, tá? Quem é É, cuidadora e quer participar, pode enviar o e-mail aqui. Ó, ela tá dizendo que não entendeu o teu perfil. Coloca aí, Kátia, Deixa eu pôr escreve aí o aqui. teu perfil. Tá. Porque aí vocês entram em contato com ela e ela vai, a gente está nessa fase. Depois dessa fase, o pessoal tem uma outra fase. É muito difícil fazer pesquisa, viu? Vocês estão pensando que é fácil, não é super difícil. Quando a gente encara a ciência com rigor, tá? Então, é um Uhum. protocolo de coisa. Então, depois disso, a gente vai passar por outro instrumento para depois validar realmente, ou por outro processo de validação, e Sim, até chegar nas mãos de um profissional da área da saúde para aplicar aquilo ali. Mas a gente vai fazer o nosso melhor, né, Kátia? Para sim. entregar o É melhor para o pra. povo brasileiro. Sim. Só esclarecendo um pouquinho, né? A gente não vai nessa etapa avaliar a culpa, a gente vai ver a linguagem, se vocês entendem, se está adequado para o contexto. Então, só para vocês se localizarem, assim, né? Acho que é mais para vocês ajudarem nessa fase, assim. É porque a gente traduziu do inglês para o espanhol, do espanhol para o português. Então, nesse lance, por exemplo, de falas, tem coisas que da Espanha é diferente daqui. Então, a gente tem que entender se a Isso. pessoa que é a familiar cuidadora, se ela está entendendo isso. Olha, se Uhum. todo mundo ajudar, você já consegue a sua amostra, o seu número de Ai, participantes nesse momento. sonho. Não, Tô vai dar tirando certo. print Pense aqui. positivo, ó, atraia coisas boas na sua vida. Que a gente também vai Sim, atrair coisas boas na vida de todas essas pessoas. E assim a gente com vai certeza. vencendo, vai lutando. Mas Bom, já Kátia agradeço chegou, todo olha, mundo. já deu 9 horas, eu vou ter que pegar ali a lição das minhas filhas, que elas vão ter a prova de história, eu vou ter que perguntar ali várias questões do mundo árabe para elas. Eu vou aprender com elas também, que faz tempo que eu estudei isso. Mas vamos lá. Pôr um gelo no dedo, lá na mão. Pôr um gelo no dedo, não, e passar pomada e tomar a medicação, porque o médico ainda passou anti-inflamatório, uma pomada que eu tenho que passar todo dia, porque hoje foi pancada, viu? Tadinho. Vou ter que fazer um raio-x, não, exagerando. Mas foi doeu, viu? Doeu de verdade. Mas vamos lá, vamos fechar essa Gestalt. Vamos. Não vai dar tempo, pessoal, hoje eu ver todas as perguntas, justamente por isso, porque eu tenho um compromisso ali com as minhas filhas, e eu não quero realmente me atrasar. Mas eu agradeço já de coração a todas, né, os comentários. Muito legal a Sim. participação de vocês, fico muito contente. E aí, Kátia, dá a tua palavra para a gente poder fechar aí Sim. essa Gestalt. Ah, eu agradeço. Foi uma conversa bem agradável, bem importante, né? Eu acho que nem todo mundo tinha essa consciência da culpa, assim, e o quanto que a gente precisa trabalhar ela, né? Além do apoio, né? E agradeço todo mundo que enviou o e-mail aqui. Eu vou entrar em contato e enviar o link para vocês participarem. Olha, Kátia, muito obrigada de coração. Foi excelente. Você vai fazer um trabalho belíssimo. Já está fazendo, vai fazer. Esse ano a Kátia vai defender a dissertação de mestrado dela. Eu vou postar. No dia que a Kátia postar, no dia que a Kátia defender, eu vou postar aqui, né? Defendeu. Vai ser bala.
A gente faz outra live daí Faz outra pra dar live para retorno. você mostrar, para dar o retorno. Vamos sim, sem dúvida alguma. E aí, eu queria agradecer a você que ficou conosco até agora. Uma ótima noite para vocês. Durmam com os anjos. Se cuidem sem Sucesso. culpa. Sem culpa, de preferência. Procure identificar por que vocês se sentem culpadas. Pronto. Se eu tiver que passar Sim. hoje um exercício de casa para vocês, você passa um exercício de casa. Por que você se sente culpada? Pronto. Quais são os momentos que te fazem se sentir culpada? Isso. Entendeu? E como você tá lidando, né? Com E quem como você fala. está lidando. Pronto. Então, é a minha pergunta e a pergunta da Kátia. Isso. Duas questões. Por que você se sente culpada? E como você está lidando com a culpa? Eu vou incluir uma terceira. Posso? Isso. Quais as consequências disso na sua vida? Nossa, nos show. últimos 10 anos? Quais as consequências desse sentimento de culpa na sua vida? O que você deixou de fazer? O que você deixou de viver? O que você deixou de sentir? O que você deixou de falar? O que você deixou de agir? Beleza? Perfeito. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo, Até professora. mais. Até amanhã. Amanhã nós vamos ter uma live para fechar a live esquenta. Quem não se inscreveu no workshop, se inscreve agora. Tá lá no link da bio. Sobre sentido da vida. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, professora.